os capacitores de disco cerâmico são muito utilizados para eliminar interferências harmônicas, servindo como desacoplamento para esses eventos. Vários dos capacitores de desacoplamento que são colocados nos circuitos de alimentação de dispositivos eletrônicos possuem coeficiente de temperatura. Nesse vídeo de hoje, você vai aprender como identificar um capacitor de disco cerâmico que possui coeficiente de temperatura, para que quando você for fazer a substituição, você preste atenção nessa característica tão importante deste componente. Se você pretende aumentar o conhecimento neste tipo de componente, segue assistindo esse vídeo comigo. Roda a vinheta. Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Valdenilton e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o capacitor que tem coeficiente de temperatura. Esses capacitores são do tipo disco cerâmico, tanto faz da tecnologia THT ou da tecnologia SMT, ambos possuem coeficiente de temperatura. O capacitor de disco cerâmico, ele possui três formas bem conhecidas, de identificar o seu coeficiente de temperatura. Eu vou mostrar na sequência desse vídeo essas três formas individualmente. Segue assistindo. A primeira forma de identificação do capacitor de disco cerâmico com coeficiente de temperatura é essa aqui. Embaixo do microscópio eu tenho dois capacitores de disco cerâmico, onde eles possuem coeficiente de temperatura. Vamos dar uma olhada aqui na tela da TV e identificar como o fabricante, e ele mostra para nós que esse capacitor ele tem coeficiente de temperatura. Veja essa marcação escura aqui em cima. Essa parte pintada de preto identifica o coeficiente de temperatura do capacitor. Portanto, esse capacitor tem valor nominal, está em código de cores americano, tolerância e tem coeficiente de temperatura. Perceba que esse coeficiente de temperatura está sendo indicado por uma marcação preta. Note, o capacitor que está ao lado dele também indica através de uma pintura, só que agora em vermelho. Tá vendo aqui? Essa parte vermelha é a indicação de um coeficiente de temperatura. Ele também indica um código de cores americano para o valor nominal e a sua tolerância. Então perceba que nós temos aí dois capacitores de disco cerâmico identificando que são capacitores que possuem coeficiente de temperatura. Como é que eu sei que esse capacitor, através dessa marcação, ou como é que eu sei que essa marcação se refere a um coeficiente de temperatura? Porque existe uma tabela codificada para essas cores, que é justamente a tabela que eu vou mostrar para você a seguir. Aqui nós temos a tabela que identifica coeficiente de temperatura para capacitores de disco cerâmico, seja ele da tecnologia SMD ou da tecnologia THT, tanto faz. Então perceba aqui, eu mostrei agora há pouco um capacitor que tem a marca colorida equivalente e ela era preta, tá vendo? Então veja que a tabela ela traz marca colorida equivalente. Para o preto, o coeficiente do capacitor é esse, de 0 a mais ou menos 30 partes por milhão por grau Celsius. Este dado vai a um cálculo matemático que identifica a área de atuação na temperatura deste componente. Muito bem. O outro capacitor que estava ao lado dele tinha a cor vermelha, ou seja, a marca colorida era vermelha. Então, neste caso, veja que o valor do coeficiente muda. Vai de menos 75 a mais ou menos 30 partes por milhão por grau Celsius. Então, perceba, são várias cores
que podem vir pitadas na cabeça do capacitor: preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul ou violeta. Portanto, quando você encontrar um capacitor de disco cerâmico que tenha em cima a sua cabeça pintada com uma marca colorida, aquela marca colorida identifica que aquele capacitor ele vai estar sujeito a uma variação de temperatura. E quando ele estiver sujeito a uma variação de temperatura, ele vai variar a sua tolerância, mas não vai ultrapassar a tolerância da temperatura ambiente. E se ultrapassar, é pouca coisa. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: à medida que esse capacitor, que tem coeficiente de temperatura, ele recebe um aumento de temperatura, seja positivo ou negativo, ele fica mais preciso do que quando ele estava trabalhando na temperatura ambiente. Portanto, perceba você o quanto é importante verificar se o capacitor de disco cerâmico tem ou não marcação de coeficiente de temperatura. Então, esta é uma forma, é a primeira forma que o fabricante indica para você que existe coeficiente de temperatura para aquele capacitor. É com uma marca colorida pintada na cabeça do capacitor. Veja que você não precisa gravar esses dados aqui relativos às cores. Por que não precisa? Porque agora você sabe que o preto ele tem um coeficiente de temperatura relacionado a ele, que o marrom também tem, e que esses valores são diferentes uns dos outros. Portanto, quando você for fazer manutenção e encontrar um preto, basta substituir por um capacitor que tenha coeficiente pintado com a marca preta, sem se preocupar com esse valor, porque você sabe que esse valor já é definido para esta cor. E se você for fazer a manutenção e encontrar ele com a marcação amarelo, é só substituir por um amarelo, porque você sabe que existe uma tabela que determina um valor de coeficiente de temperatura para ele. Então, veja, a preocupação é em você conhecer que o capacitor de disco cerâmico, ele vem com coeficiente de temperatura, e uma das identificações do coeficiente de temperatura é justamente marcando, fazendo uma marca colorida em cima da cabeça do capacitor. Essa marca colorida identifica o seu coeficiente de temperatura. Uma outra forma do fabricante identificar o coeficiente de temperatura em capacitores de disco cerâmico é a que vem marcada no capacitor, como este que está aqui embaixo do microscópio. Neste capacitor, o fabricante ele não pinta a cabeça do capacitor com uma marca colorida equivalente, tá vendo? Na realidade, ele coloca uma inscrição. Neste caso, nós temos NP0. Então, ele identifica o valor de capacitância do capacitor, a sua tolerância, e diz, através deste código alfanumérico, que há um coeficiente de temperatura para este capacitor. Então, perceba que esta é a segunda forma que nós estamos vendo de um fabricante indicar para nós que este capacitor de disco cerâmico tem sim coeficiente de temperatura. E na hora de você for fazer uma manutenção, você identificar que este é um coeficiente e substituir pelo mesmo código, né? Pela mesma marcação. Você já sabe que esse NP0 ele tem um coeficiente de temperatura. Então, mesmo que você não saiba qual é o valor deste coeficiente, mas você já sabe que você tem que trocar por um NP0, não pode trocar por outro código de marcação de forma alguma, porque outro código de marcação vai ter outro coeficiente de temperatura, e você sabe que o coeficiente determina a faixa de temperatura que o capacitor pode suportar para trabalhar. Então, claro, para manter a sua capacitância
dentro de um valor que ainda mantenha esse circuito em funcionamento, não é? Então perceba que NP0 na realidade é uma marcação que identifica que este capacitor tem coeficiente de temperatura. Eu vou voltar lá à tabela para mostrar para você agora que o NP0 também é uma forma de identificação de coeficiente de temperatura através da tabela. Consultando a tabela novamente, veja que NP0 é um capacitor que tem um coeficiente de temperatura que vai de 0 a mais ou menos 30 partes por milhão por grau Celsius. Perceba agora que o fabricante ele pode identificar o coeficiente de temperatura pintando a cabeça de preto ou então colocando este código ao invés de pintar a cabeça. Então, tanto faz um capacitor com coeficiente NP0 inscrito, como um capacitor que tem a sua cabeça pintada de preto. Equivale ao mesmo valor de coeficiente de temperatura. Você entendeu? Então, na hora de substituir, caso não tenha ele com a marca colorida, você pode substituir pelo código equivalente. Caso não tenha ele com o código equivalente, você pode substituir pela marca colorida, que você vai cair no mesmo coeficiente. Então essa marca colorida, como você vê, ela tem relação com o código tem relação com a marca colorida. Nós mostramos anteriormente um preto e um vermelho. Veja, se eu não tivesse o vermelho, que equivale a este valor de coeficiente de temperatura, eu colocaria ele com a inscrição N075. Você entendeu agora? Então, essa é a segunda forma do fabricante identificar ou dizer para mim que o capacitor dele tem sim coeficiente de temperatura. É marcando no capacitor códigos equivalentes a este coeficiente. Agora você vê na tela os dois capacitores que você tinha visto antes separados. Perceba que tanto NP0 como aquela marca colocada, aquela marca colorida colocada lá em cima do capacitor à direita, identificam o mesmo coeficiente de temperatura. Esses capacitores só não podem ser trocados um pelo outro porque seus valores nominais não são compatíveis, né? Como também seus valores de tensão não são, né, pelo tamanho do capacitor. Mas se fossem equivalentes, os códigos de marcação desses capacitores, tá vendo? Marcação em relação a coeficiente de temperatura, permitiria que esses capacitores fossem substituídos um pelo outro. Então tá aí duas formas distintas de um fabricante indicar para nós da área técnica que o seu capacitor tem coeficiente de temperatura. Existe uma terceira forma de identificar o coeficiente de temperatura em capacitores de disco cerâmico, que é essa aqui que você vai ver agora. Perceba, o fabricante identifica o valor nominal, a tolerância na temperatura ambiente e identifica o código do coeficiente de temperatura. Essa daqui eu vou analisar com você aqui na lousa com mais profundidade. Por quê? Porque das três formas que foram apresentadas para você, as duas primeiras e essa terceira aqui, ó, essa terceira é a mais utilizada hoje em dia pelos fabricantes de componentes eletrônicos. Ou seja, eles identificam o coeficiente de temperatura através deste código aqui alfanumérico, aonde Y5 identifica uma característica e o F identifica outra característica. Portanto, veja, essa é a terceira forma de um fabricante indicar para você que o capacitor dele possui coeficiente de temperatura. E essa terceira forma agora que eu vou lá para a lousa identificar junto com você, por quê?
porque esta forma aqui é a mais utilizada nos dias de hoje. As outras duas anteriores não são tão utilizadas no momento, mas essa daqui é a mais utilizada, motivo pelo qual eu vou tecer um pouco mais de comentário sobre ela. Agora vamos para a lousa, que eu vou explicar um pouquinho a mais sobre a identificação deste coeficiente de temperatura. Você aprendeu lá na básica 1, módulo 4, justamente quando a gente estava estudando capacitor de disco cerâmico, que os capacitores de disco, eles podem vir com coeficiente de temperatura para trabalhar com dispositivos onde a temperatura ela pode variar por algum motivo, ou dispositivos que já trabalham numa temperatura determinada e que o capacitor tem que suportar este range de temperatura ou aquela temperatura propriamente dita. Portanto, capacitor que vem com coeficiente de temperatura é justamente para isso. Então, naquele caso ali, que é o que é mais utilizado no dia a dia, como você vai ver, ele indica o valor nominal, a tolerância na temperatura ambiente, e indica o código de coeficiente de temperatura. Vamos ver como é que fica naquele capacitor. Então, eu vou me ater diretamente ao coeficiente de temperatura. Perceba, nós temos ali a seguinte indicação. O capacitor, lá na TV, ele diz 2200, essa é a indicação da capacitância em picofarad, então são 2200 PF, e na sequência ele indica a letra K. A letra K identifica a tolerância do capacitor na temperatura ambiente, que é a temperatura de trabalho, a nossa, a temperatura do dia a dia, a temperatura ambiente. Então a letra K indica a variação da capacitância na temperatura ambiente. Então, indo na tabela, né, dos capacitores, nós vamos ver que a letra K ela indica uma variação de mais ou menos 10%. Então, veja, a letra K ela indica uma variação de mais ou menos 10%. E eu vou colocar aqui na temperatura ambiente. 10% na temperatura ambiente. Em TA. Significa dizer que na temperatura ambiente, a nossa, do dia a dia, se houver uma variação de capacitância, será de no máximo 10% para mais de 2200. Ou 10% para menos de 2200. Ok? Então a letra K está indicando a variação da capacitância na temperatura ambiente. Segue. Só que embaixo ele colocou o coeficiente de temperatura, que é isso que a gente vai ver. O coeficiente de temperatura, ele está ali indicado como Y5F. Então, Y5F. Perceba agora, o Y5, ele identifica o range de temperatura mínimo e máximo que o capacitor pode atuar. Tá vendo? Eu considero esse tipo de identificação ela sendo mais ampla para a gente que trabalha na área técnica. Por quê? Porque o Y identifica o início do range e o 5 o final do range de temperatura. Então o Y diz, esse capacitor ele suporta tantos graus de temperatura e o 5 diz o máximo que ele suporta. Então o Y diz o mínimo que ele suporta e o 5 diz o máximo, indica o máximo que ele suporta, tá vendo? Então esses primeiros dois dígitos indicam o range de variação de temperatura. Range de temperatura em graus Celsius. Tá vendo?
Então os primeiros dígitos indicam já o range. Olha como fica mais fácil para mim. Porque enquanto os outros indicam em partes por milhão por grau Celsius, esse já me indica diretamente qual é o range que o capacitor pode trabalhar, suportar de temperatura. E olha o detalhe agora, a letra F, ela identifica para nós a tolerância do capacitor quando ele for submetido a essa variação de temperatura. Olha que legal. Então, Y5 identifica a faixa, o range de temperatura que o capacitor suporta. E a letra F identifica qual é a máxima variação da capacitância do capacitor quando ele for submetido a essa variação de temperatura. Então, veja que a letra F, na realidade, ela é uma segunda tolerância. Só que é uma tolerância já no coeficiente de temperatura, na variação do capacitor em relação, na variação da capacitância do capacitor em relação à variação da temperatura. Letra K, tolerância na temperatura ambiente, né? Letra F também vai ser uma tolerância, né? Vai ser uma tolerância, mas agora na temperatura da variação do range que o capacitor vai sofrer dentro daquele equipamento. Tá, mas como é que eu vou saber o valor de Y5 e como é que eu vou saber o valor da tolerância de Y5? Existe uma tabela para isso, que é o que eu vou lhe mostrar na sequência. Vamos ver? E aqui está a tabela para que você possa entender exatamente como aquele código Y5F ele pode ser identificado tranquilamente por essa tabela. Vamos lá. Vamos primeiramente atrás da inscrição Y5, que identifica qual o range de temperatura que o capacitor pode suportar. Então, vindo para cá, nós vemos que existem vários códigos. Perceba aqui. Olha, nós temos os códigos X2, X4, X5, X6 e X7 para o X e os códigos Y2, 4, 5, 6 e 7 para o Y e os códigos Z, Z2, Z4, Z5, Z6 e Z7. Eu peguei um capacitor que é do código Y, então eu vou procurar o meu código que é o Y5. Perceba, para toda a faixa Y, perceba, todos os capacitores serão submetidos para a faixa Y a esta temperatura mínima, aonde o Y indica menos 30 graus Celsius e o 5 indica mais 85 graus Celsius. Y5, Y menos 30, 5 mais 85. Então perceba como esse código ele é muito mais elucidativo para nós da área técnica. Concorda comigo? Muito bem, né? Então já identificamos o valor do range de temperatura através do código Y5. Agora vem a pergunta: e quando ele for submetido, o capacitor for submetido a esta variação de temperatura, a sua capacitância ela vai variar quantos por cento? Aí a gente vem para variação máxima da capacitância. Então lá a gente viu que a nossa letra é F. Perceba, Y5F. Então, analisando a tabela, a letra F diz: quando o capacitor for submetido a uma temperatura entre menos 30 graus Celsius e mais 85 graus Celsius, ele vai variar no máximo mais ou menos 7,5% da sua capacitância. Uau! Perceba como o capacitor ficou mais preciso. Você concorda comigo? Na temperatura ambiente, o capacitor variava mais ou menos 10%. Mas quando o capacitor é submetido a uma temperatura que vai de menos 30 a mais 85 graus Celsius, ele só varia F. E F
é uma variação menor do que 10, é uma variação de mais ou menos 7,5%. Então perceba que o coeficiente de temperatura ele faz com que o capacitor fique mais preciso ainda quando submetido ao estresse do aumento de temperatura, seja positiva ou seja negativa, em cima do seu invólucro. O motivo pelo qual você, quando for fazer manutenção, tem sim que prestar atenção nisso. Ou seja, você vai substituir um capacitor de disco cerâmico e você tem que prestar atenção se esse capacitor tem ou não código de coeficiente de temperatura, para que você possa colocar o capacitor e quando ele estiver lá no circuito e for submetido à temperatura, ele possa suportar aquela temperatura, porque se isso não acontecer, a capacitância dele vai variar muito e ele vai interromper ou então atrapalhar o funcionamento do circuito com o qual o capacitor estaria contribuindo naquele momento. Agora eu vou mostrar para você, no esquema elétrico de uma placa-mãe, exatamente um capacitor de desacoplamento funcionando com coeficiente de temperatura, para que você veja que este código, hoje em dia, é o mais utilizado pelos fabricantes para poder identificar para nós que os capacitores fabricados por eles têm coeficiente de temperatura. Aqui estou eu de volta com o esquema de um notebook Acer, e justamente na página de alimentação da CPU. Perceba que esta é a tensão de alimentação que vem lá da fase que gera a tensão para o núcleo da CPU, tá vendo? É justamente o regulador de tensão CPU Core que gera essa tensão e manda para alimentar todos estes terminais, que na realidade são bolas BGA da CPU. Perceba que essa tensão, quando ela chega, ela ao entrar em todas as bolas simultaneamente, como você está vendo aqui através desses nós, ela é monitorada por capacitores de desacoplamento, tá vendo? Olha a quantidade de capacitores de desacoplamento que nós temos antes que essa tensão consiga chegar a todas essas bolas para alimentar com VCC a nossa CPU. Para que servem esses capacitores de desacoplamento? Eu já postei um vídeo no canal falando sobre o capacitor de desacoplamento em circuitos analógicos. Em breve eu falarei sobre esses capacitores aqui em circuitos digitais, mas a função é a mesma. Voltando aqui para o nosso coeficiente de temperatura, perceba você que o fabricante ele colocou aqui nessa linha de capacitores de desacoplamento capacitores com coeficiente de temperatura, e ele fez questão de circular os capacitores que têm coeficiente de temperatura para chamar a sua atenção. Perceba que, vamos lá, o C1153 é um capacitor de 22 micro, 22 microfarad, 6,3 volts, M, que é a tolerância, X5R 00805 é o tamanho do componente, já que ele é um SMD, 8 milésimos da polegada de comprimento, 5 milésimos da polegada de altura. Mas perceba, ele está dizendo o valor nominal do capacitor, a tensão máxima de trabalho do capacitor, a tolerância do capacitor na temperatura ambiente e o código que identifica o coeficiente de temperatura. E aqui ele identifica através desse código que trata-se de um componente SMD com tamanho 0805. Portanto, é isso que eu falo para você que está assistindo esse vídeo. Quando você for fazer manutenção na sua placa, e geralmente esses capacitores de disco cerâmico são os que mais dão defeito, porque eles estão ligados do B para o terra, e eles entram em fuga ou em curto,
e se isso acontecer, eles deixam de alimentar o dispositivo, que no caso aqui seria a CPU. Então, quando vocês forem fazer a substituição desses tipos de capacitores de disco cerâmico, seja ele SMD, ou seja ele com terminais, como a gente viu anteriormente, vocês têm que prestar bastante atenção na identificação do capacitor. 22 micros, 6,3 volts, o M varia mais ou menos 5% ou mais ou menos 20%, e o X5R é o coeficiente de temperatura. Isso para o capacitor C1153. Para o C1152 é a mesma coisa, perceba, 22 micros, 6,3 volts, MX5R, entendeu agora? E este outro capacitor, que é o C1154, também tem especificação de código de temperatura, ou seja, de coeficiente de temperatura, 22 micros, 6,3 volts, mais ou menos 20% X5R. Muito bem, tá vendo? Então, perceba você que vai existir capacitor neste ramo, tá vendo aqui o C428? Esse capacitor não tem coeficiente de temperatura anotado, tá vendo que não tem? São capacitores comuns da classe 2. Os capacitores que têm coeficiente são capacitores da classe 1. Então são capacitores diferenciados. Portanto, na sua manutenção você tem que prestar atenção nisso aqui, porque se você tira esses capacitores sem observar o código do coeficiente de temperatura, você vai colocar capacitores comuns aqui, e a temperatura aqui nesse circuito vai influenciar de forma a tirar esses capacitores da sua capacitância nominal e provocar distúrbios na alimentação do dispositivo. Portanto, fico alerta. Eu vou finalizar esse vídeo identificando para você o código X5R naquela tabela de identificação de coeficiente. Voltando à tabela, perceba que X5 identifica que esse capacitor trabalha numa temperatura mínima de menos 55 graus Celsius a mais 85, ou seja, o X identifica menos 55 graus Celsius e o 5 identifica mais 85 graus Celsius. Esse é o range de temperatura identificado pelo código X5. Quando ele for submetido a essa variação de temperatura, a sua tolerância variará R. Vamos atrás de R. Variará mais ou menos 15%. Lá no esquema da placa-mãe, variava a letra M, que é mais ou menos 20%. Aqui, quando o capacitor for submetido a essa faixa de variação de temperatura, ele vai variar apenas mais ou menos 15%, o que está abaixo da variação da temperatura do capacitor na temperatura ambiente. Muito bem, espero que ao final desse vídeo você tenha conseguido entender o quão é importante você prestar atenção no coeficiente de temperatura de um capacitor de disco cerâmico antes de colocar outro para substituí-lo no lugar. Conseguiu entender aí a questão do capacitor de disco cerâmico que tem coeficiente de temperatura? Portanto, a partir de agora, fique atento, fique atenta a esse tipo de capacitor. Por quê? Porque você viu que ele, quando submetido a uma variação de temperatura, ele fica mais preciso e não tira o valor de capacitância que o circuito necessita dele, não é isso? Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like para ajudar o canal a se manter ativo. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário, porque aí, à medida do possível, eu vou respondendo a cada um de vocês. E se você quiser aumentar o conhecimento de pessoas que você ama, que também trabalham nessa área ou que querem entrar nessa área, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, que você vai fazer o bem também a ela. Vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo. Tchau para você.